Então, seguindo aqui. Ele não vai mostrar o... Ele tava dando aquele primeiro problema que ele estava passando aqui com a interrogação, tá? Que não existia. Então, eu voltei, atualizei aqui, ó. E aí, gerei novamente para que ele pudesse passar já com a URL corrigida, como nós fizemos. Ele não vai mostrar o problema na função meio, por quê? Porque assim que ele entra, ele renderiza primeiramente o nosso arquivo aqui, no caso é o nosso PDF, ó. E aí depois que ele renderizou e mostrou é que ele vai tentar fazer o envio do e-mail, tá? Só que aí ele já está renderizando quem? O conteúdo da minha página, né, no caso aqui de orçamentos. Eu vou até deixar ele aqui mesmo, porque eu não quero que ele mostre nenhum tipo de problema não. Depois nós vamos hospedar, se você quiser já pode hospedar aí o seu projeto para poder testar como que ele vai chegar. Aqui, ó, não passem de forma alguma o parâmetro ID, tá? Não tem necessidade. Deixa ali o ponto PHP e deixa fechando. Pronto. Não passa o ID. Como que vai ficar essa estrutura no nosso projeto aqui, né, quando ele for enviado? Eu fiz aqui uma hospedagem rápida na Ambler e aqui, ó, nós temos o título, né, do orçamento Sysstack. Temos aqui as informações, como a imagem vem via URL, ele não consegue buscar, tá? Se você quiser, você pode criar uma outra página, porque aqui eu deixei a mesma página, ó. Então é a mesma página, exatamente essa. Se você quiser, você pode criar uma outra um pouco diferente, né, somente para os detalhes do orçamento, tá? Por e-mail. Então eu poderia colocar aqui orçamento e-mail e fazer o get contacts nela, né? Colocando, por exemplo, um cabeçalho um pouco maior, uma vez que esse cabeçalho é pequeno, porque no nosso modelo aqui nós temos a imagem de um lado e o cabeçalho do outro. Então, se fosse para que eu quisesse colocar somente as informações do orçamento, eu poderia colocar aqui um cabeçalho único, grande, sem inserir a imagem, né? Colocava o número do orçamento, data, todos os dados estão aqui, ó. A formatação funciona perfeitamente, exatamente igual ela está, né, no relatório. Ele só não faz quebras, tá? Porque o Bootstrap aqui dentro não funciona. Então, como vocês podem ver, a maioria dos recursos que estão aplicados aqui estão aplicados por CSS, então ele não coloca colunado como está lá, né, e algumas informações. Se você quiser criar uma página toda em CSS para que ela apareça mais bem visível aqui, beleza. Mas eu até gostei dessa estrutura, tá? Fica fácil, ele vê aqui as informações, né, de qual orçamento é, a data, os dados do cliente, os dados do aparelho, o laudo, né, as informações aqui, ó, na tabela. A tabela não é uma tabela que funciona os recursos do Bootstrap, por isso que não tem a separação aqui, tá? Não tem os espaçamentos e não fica bonita como fica aqui, ó. Então você pode criar uma tabela aí ou outra página em CSS também, né? Vem aqui o total de peças, o total de mão de obra e o valor total a pagar. Ele vai ver todas as informações aqui no e-mail, né? E também você vai ter a opção de entregar, quando ele for pegar o aparelho, o orçamento impresso, ou então anexar também o PDF aí para o seu cliente, ok? Então vai funcionar aí perfeitamente, né? Não tem segredo quanto a isso não. Vamos aqui manter por enquanto dessa forma, tá? Depois eu vou testar aqui também de forma hospedada, e quando você hospedar ainda vai ter algumas outras condições que devem ser analisadas. Eu tive, pelo menos no meu servidor aqui, que foi o da Ambler que eu hospedei, eu tive que trocar essa imagem para uma JPEG. Aqui também ele coloca no limite da margem, então dá algumas diferenças, por isso que eu quero fazer, né, algo bem específico aqui para nós podermos trabalhar com essas informações, ok? Essa mesma informação aqui vai servir também para gerar o relatório da ordem de serviço. Vamos começar de fato agora então com a ordem de serviço. Nessa página de réu orçamentos, né, que nós temos, que é essa anterior aqui, ó, vamos voltar nela. Essa aqui, que estão os orçamentos fechados, né? Eu vou ter a opção de tanto de gerar o relatório quanto uma nova opção agora. Essa nova opção é fazer a aprovação daquele orçamento que até então foi concluído, tá? Então, quando eu aprovar ele, ele vai anotar algumas informações que faltam aqui na tabela de orçamento. Se eu não me engano, é questão de totalização, né? Desconto. É isso mesmo, é só o desconto. Aí ele vai fazer o valor total, a forma de pagamento. Eu posso até dar o desconto de acordo com a forma de pagamento e a data da aprovação. E o status que ele tem que mudar. Então vai ser um update mudando esses 4 campos. Como que nós vamos fazer isso aí? Vamos criar um outro botão aqui, ó. Nós temos uma célula. Do lado dessa mesma célula eu vou criar uma outra. Pronto. Esta outra vai ser a classe BTN Success, que é aquela verde.
E ela vai abrir para mim uma página chamada de aprovar orçamentos. Aprovar orçamentos. Né? Não vai ser bem uma class não. Então deixa eu tirar essa class aqui. E a partir daí ele vai me passar o ID do orçamento. Eu não preciso que ele me passe e-mail, tá? Então deixa eu tirar isso aqui. Pronto, somente o ID do orçamento mesmo. E aqui eu vou trocar também esse ícone para não ficar dois ícones iguais.